Os irmãos podem abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Quero dar uma pausa na série de exposições que nós estamos fazendo em João. E, na verdade, a exposição dessa noite aqui, ela vai funcionar mais como um parêntese dentro da exposição do Evangelho de João. E estamos fazendo isso para dar andamento àquilo que nós iniciamos hoje na Escola Bíblica Dominical, que é o assunto fundamental a qual essa igreja, a qual você, a qual eu, nós precisamos nos apegar. É o Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler dos versos 11 ao 18. E os irmãos acompanham a leitura comigo. 1 Coríntios capítulo 8. A partir do verso 11. Diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem servem ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que está me confiada. Nesse caso, qual o galardão? Qual o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que Ele me dá. Feche seus olhos, vamos orar pedindo para que o Senhor nos conduza na exposição e no entendimento dessa palavra. Pai, nós estamos diante da Sua presença e agora nós podemos ouvir a Sua voz mediante a Tua palavra. E a minha oração nessa noite é para que isso se torne real ao nosso coração. Instrua-nos. Eu creio que a tua igreja ela não precisa de um pregador, ela precisa do Teu Espírito Santo, que pela Tua soberana graça usa vaso tão pequeno como pregador. Por isso, instrua-nos nessa noite, fala-nos ao nosso coração de uma forma intensa e definitiva. Instrua-nos pela Tua santa palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar, eu gosto de iniciar a exposição da palavra nos colocando para pensar. E eu gostaria de iniciar essa exposição te fazendo uma pergunta, nos fazendo uma pergunta. A sua vida pode ser definida por algo que você faz? É possível definir quem você é por algo que você faz? Se alguém se deparar com uma obra sua, pode ter a certeza, o irmão fulano passou por aqui, a irmã fulana passou por aqui, porque isso aqui é a cara dele. É possível acontecer isso contigo? Algo que é você quem faz, você desenvolve e faz com que as pessoas lembrem de você. Para ficar fácil, um exemplo, isso é muito comum no campo das artes, por exemplo. É comum nós olharmos
até mesmo quem não estuda arte, se você já ouviu falar de Pablo Picasso e sabe como ele pinta, você olhar para uma tela de Pablo Picasso, né, aqueles cubismo, aquela coisa torta, você vai dizer, Pablo Picasso passou por aqui, essa obra é dele. Né? E assim como qualquer outra obra de arte que tenha a identidade do seu autor, você vai olhar para aquela arte, para aquela obra e vai dizer, isso aqui pertence a fulano. Por que eu estou falando isso? É possível ver isso no ministério de Paulo, na vida de Paulo. Paulo, ele era conhecido por algumas características que nós podíamos olhar e falar assim, Paulo passou por aqui. Isso aqui tem a cara de Paulo. Duas características que eu quero citar. Primeiro, Paulo era conhecido pela sua literatura, pela forma como ele escrevia. Você bater os olhos nas cartas de Paulo, você vai ter a convicção. Paulo passou por aqui, isso aqui vem dele. A ponto de o próprio apóstolo Pedro deixar isso referenciado numa das suas cartas. Lá em 2 Pedro, não precisa abrir, eu vou ler na versão NVI. No capítulo 3, nos versos 15 e 16, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com toda a sabedoria que Deus lhe deu. E ele vai dizer assim, ele escreveu da mesma forma, ou ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição. Pedro está dizendo o seguinte, olha, Paulo tem um estilo característico de escrever, e ele escreve umas coisas que são difíceis. Então deixa eu te dar um conforto. Quando você se deparar com alguma coisa difícil que Paulo escreveu, relaxa. Até Pedro se sentiu assim. Até o apóstolo Pedro tem contato com o texto de Paulo e diz, difícil isso aqui. Isso me conforta, quando eu pego algumas coisas que são complicadas de interpretar. Se Pedro pensou assim, ainda mais para mim, né? Então Paulo era conhecido pela forma que escrevia em todas as suas cartas. E uma segunda característica que aponta para Paulo, e isso é o que me chama a atenção, isso é o que me faz pensar em mim, o que tem sido característica minha, que faz com que você se lembre. Paulo era conhecido pela sua entrega ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma característica de quem Paulo era. Paixão pelo Evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 1, no verso 1, Paulo vai fazer a introdução daquela epístola, daquela carta, dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. E a melhor tradução poderia ser que escravo. Paulo, escravo de Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha a declaração que ele faz, olha, o sentido da minha vida, a partir do momento que Cristo me encontrou, é ser separado para o Evangelho de Cristo. Esse é o sentido da minha presença nesse mundo, o Evangelho de Cristo. Isso vai ficar nítido também na sequência do capítulo 1 de Romanos. No verso 15 ele vai dizer assim, por isso, uma vez que eu fui separado para o Evangelho, uma vez que o sentido da minha vida, o real sentido da minha existência está no Evangelho de Jesus Cristo, por isso, estou pronto para anunciar o Evangelho para vocês em Roma. Estou apto, estou preparado para lhe apresentar o Evangelho, porque disso depende a minha vida. Sabe, os cristãos, a Bíblia nos mostra, os cristãos não são salvos por aquilo que fazem, mas eles são conhecidos por isso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas todo salvo tem obra, que evidencia que ele pertence a Deus, que faz com que as pessoas olhem para ele e vejam o Evangelho de Jesus Cristo e o próprio Deus. É isso que Jesus quis dizer lá em Mateus capítulo 5, quando ele vai dar características dos seus discípulos. Ele vai apontar para quem os seus discípulos são,
E a expressão que ele usa para dizer quem os seus discípulos são, é a responsabilidade que eles têm. Em Mateus capítulo 5, nos versos 13 até 16, Jesus vai dizer assim: vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Perceba, Jesus define seus seguidores, apresentando para eles quais são as suas responsabilidades. Vocês são. Perceba que Jesus não vai dizer assim: olha, o meu discípulo, o meu seguidor pode ser. Não, é uma característica de quem segue a Cristo. Ser sal da terra e luz do mundo. E como isso é evidenciado? Isso é evidenciado. Ele, no verso 16 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte: por quê? Assim, já que vocês são luz, brilhe a vossa luz diante dos homens. De que forma? Para que eles vejam vossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O meu e o seu proceder tem um único objetivo: resultar em glórias a Deus. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você virá a ser, tem por objetivo exaltar a glória de Deus. Essa é uma característica de todo seguidor de Cristo. É isso que ele diz. No capítulo 9 que a gente está vendo aqui de 1 Coríntios, Paulo vai apresentar a sua política sobre o sustento financeiro daquele que vive da obra de Deus. Do versículo 1 até o 14, ele vai defender o direito que aqueles que vivem da obra de Deus têm de receber a ajuda financeira da igreja. Do versículo 15 até o 27 desse capítulo que a gente está estudando, ele vai defender o direito que esses ministros têm de rejeitar o auxílio da igreja. E o que me chama a atenção no direito, na defesa que Paulo faz do direito de rejeitar o auxílio financeiro da igreja, é ele colocando o evangelho em primazia, prioridade. Ele vai dizer: olha, eu rejeito o privilégio de ser sustentado. Privilégio não, na verdade, eu tenho o direito de ser sustentado pela igreja, Paulo vai dizer. Porém, eu rejeito isso por amor ao evangelho. A expressão que ele vai usar vai estar no verso 12, acompanha aí. E no verso 15, no verso 12 ele vai dizer assim: se outros participam desse direito sobre vocês, sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Pula para o verso 15. Eu, porém, não tenho me servido dessas coisas, e nem escrevo isto para que se faça comigo assim, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me tire ou me anule essa glória. Isso aqui me faz discutir com os irmãos a importância do evangelho de Cristo estar no centro de tudo aquilo que você é. O evangelho de Jesus Cristo sendo o centro da sua vida. É por isso que nós iniciamos isso, né, essas apresentações, essas exposições da igreja aqui de Pitangueiras. O evangelho de Cristo é algo que deve ser o centro da minha e da sua vida. Por quê, irmãos? Presta atenção aqui. A Bíblia, ela não é um livro de fatos isolados, de histórias isoladas. A Bíblia não é um livro que contém vários livros diferentes e que foram compilados da forma que a gente tem na mão hoje, que estão independentes entre si. A Bíblia é um livro que conta uma única história. A Bíblia é um livro que Deus estabeleceu para apresentar um único plano. A única história que Deus apresenta através da Escritura é Jesus Cristo. É seu Filho. E o plano que Deus apresenta através de todo o registro bíblico, de Gênesis a Apocalipse, é o plano da redenção. É Cristo e o que Ele fez para salvar pecadores. E aqui eu começo a te situar a importância do Evangelho e situar no contexto em que o conceito de igreja evangélica na nossa sociedade ou na nossa geração está passando. Não existe cristianismo sem Evangelho de Jesus Cristo.
Não existe filhos de Deus sem Evangelho de Jesus Cristo. Com Paulo eu aprendo que nos afastarmos do Evangelho é nos afastarmos do próprio Deus. Onde a gente encontra isso? Anota aí, Gálatas capítulo 1, verso 6, não precisa abrir. Paulo vai dizer assim, presta atenção. Eu me admiro o fato de vocês passarem tão rapidamente daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Perceba que Paulo, ele não diz assim, olha, eu me admiro o fato de vocês se afastarem do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Ele diz, eu me admiro o fato de vocês se afastarem de Deus para outro evangelho. O que é isso, irmãos? Perder o Evangelho é perder a possibilidade de conhecer a Deus. Se afastar do Evangelho de Cristo é se afastar do próprio Deus. O lugar onde o Evangelho não reina, Deus não tem esse povo como pertencente a Ele. Se afastar do verdadeiro Evangelho é se afastar de Deus. Perder o Evangelho, irmão, é perder a possibilidade de conhecer aquele que te salvou, que te resgatou. O verdadeiro Evangelho precisa estar presente na história, na vida, inundando o coração da igreja. Alguns textos, não precisa abrir, que eu vou usar só para a gente contextualizar isso aqui. Vindo de Paulo ainda, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha um pouquinho para esse texto comigo. Paulo inicia a carta de Romanos dizendo assim, olha, eu fui separado para o Evangelho. Esse é o sentido da minha vida. E agora ele vai dizer assim, pois não me envergonho do Evangelho. Vou pregar o Evangelho para vocês em Roma, porque não me envergonho dele. Sabe por que essa expressão é importante a gente entender? Porque naquela sociedade, irmão, o Evangelho não era uma mensagem atraente. E eu arrisco em dizer que para hoje também o Evangelho não é uma mensagem atraente. Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, uma igreja que tinha como sinônimo de poder o próprio Império Romano. Era o maior exército da época, a maior economia da época, era a maior política da época, era o maior império, a maior nação da época, o Império Romano. Paulo está escrevendo para uma igreja inserida nesse contexto. A mensagem, para aquela sociedade, a mensagem de um homem morto na cruz, como pode ser sinônimo de poder? Poder é olhar para Roma e ver esse império. Um homem morto, humilhado na cruz, não era referência ou sinônimo de poder, ou sinônimo de algo bom. A morte da cruz era a morte de pior humilhação possível para um homem. Como que isso pode ser sinônimo de algo bom? Por isso que Paulo vai dizer que para o gentio é loucura e para o judeu é escândalo. Paulo está dizendo acerca do escândalo da cruz, eu não me envergonho do Evangelho. E o motivo pelo qual ele não se envergonha é porque só o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Deixa eu te dizer uma coisa. Perder o Evangelho é perder a possibilidade de salvar vidas. Não existe redenção, não existe resgate, libertação, não existe salvação longe do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus. Nele se apresenta a justiça de Deus. E no final desse versículo ainda de Romanos, no verso 17, ele vai dizer assim, no Evangelho, a justiça de Deus se revela. É muito comum nós encontrarmos cristãos que professam fé evangélica e não sabem o que é o Evangelho.
E a responsabilidade disso é daqueles que são responsáveis por instruí-los sobre o que é o Evangelho. Deixa eu tentar mostrar de forma rápida, se é que vai ser possível, mas no que consiste o Evangelho. Presta atenção, o Evangelho, estou falando de Evangelho, né? Não há salvação sem Evangelho, não existe igreja cristã sem Evangelho. O que é o Evangelho? Talvez pode ser difícil para alguns uma associação rápida, porque há muito tempo o Evangelho sumiu dos púlpitos. Deixa eu tentar te explicar em poucas palavras o que é o Evangelho. O Evangelho passa pela necessidade de entender quem é Deus. Primeiro ponto. O Evangelho não é algo que você faz, é algo que alguém fez por você e te exige uma resposta. O Evangelho passa pelo entendimento de quem é Deus, quem é o homem, o que Cristo fez e como nós devemos responder à obra dele. De forma rápida, Deus é eterno, todo-poderoso, santo, imenso, bondoso, misericordioso, mas santo e justo. Isso é Deus. Quem é o homem? De forma breve, o homem é um bichinho complicado. Ao mesmo tempo que é criado a imagem e semelhança de Deus, é uma casquinha de ferida, porque a Bíblia diz que uma natureza humana pecaminosa o habita e deseja controlá-lo todos os dias da sua vida. Pensa numa racinha embaçada. Somos nós. Quem é o homem? Criado à imagem e semelhança de Deus, que caiu, pecou. E a Bíblia nos mostra que uma característica do homem é o pecado. Nascemos em pecado. É isso que Davi vai dizer. E agora a gente volta rapidamente para quem é Deus. Eu não disse que Deus é justo? Né? E como que você vai ter o discernimento de um juiz que é justo, irmão? Seria justo, imagina só, nós estamos num tribunal, né? E um réu está sendo julgado e ele é comprovadamente culpado. Seria justo se o juiz que estivesse julgando aquele caso inocentasse, absolvesse esse indivíduo que é comprovadamente culpado. Esse juiz é justo? Acho que não, né? Isso aí é um consenso fácil da gente chegar. Agora a Bíblia diz que Deus é justo. E a Bíblia também diz que o homem é pecador. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa, o julgamento do pecado é a morte. Se Deus é justo, para cumprir a sua justiça, a sentença é a morte, ele deveria fazer o que comigo e com você? Um de cada vez. A Bíblia nos apresenta, irmão, que todo homem, indiscriminadamente, merece uma coisa de Deus: castigo, punição. Se o salário do pecado é a morte, e aí todos pecaram, e Deus, para ser justo, ele precisa executar, ele precisa manter o seu caráter justo, ele tem que executar essa pena. Ou ele deixa de ser justo, e se ele deixar de ser justo, ele deixa de ser Deus. Porque ele é imutável. E aí a gente vai para o terceiro ponto do Evangelho. O que Cristo fez, irmão? Para que Cristo veio como homem Cristo? Já pensou nisso? Para que Cristo veio? E por que como homem? Porque sendo Deus se esvaziou e assumiu a forma humana, com uma característica fundamental: sem pecado. Para que Deus se mantivesse justo, ele deveria punir o homem. E foi isso que ele fez em seu Filho. E agora vem para o quarto ponto do Evangelho: como nós respondemos a essa verdade. E existem apenas duas formas. Não existe o meio do caminho ou em cima do muro. Existem apenas duas formas de você responder a essa notícia: de que Cristo morreu no lugar de pecadores.
Ou você crê, ou você rejeita. E interessante, Deus vai ser glorificado nas duas respostas. Quando cremos nessa notícia de que Cristo me substituiu na cruz, porque era para mim aquilo, a Bíblia diz que o que crê é salvo. E quando eu creio, Deus é glorificado, sabe por quê? A graça dele é manifesta, a graça dele é conhecida dos homens, e por isso ele é glorificado. Mas quando você prega o Evangelho e ele é rejeitado, Deus também é glorificado. Porque a justiça dele se revela sobre esses que o rejeitaram, e assim a sua justiça é conhecida, e ele é glorificado. E a justiça de Deus tem nome: condenação eterna. Isso é o Evangelho. Perder essa verdade, irmão, perder isso, essa centralidade, é perder o conhecimento de Deus. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. A importância de ter isso como centro da minha e da sua vida. Por isso ele rejeita, inclusive, o auxílio da igreja. Mas vamos lá, agora volta para mim aí com 1 Coríntios capítulo 9. De forma breve, vamos olhar alguns textos aqui, alguns versos. É possível entender nesse capítulo 9 aqui de Coríntios que a necessidade do apóstolo sendo satisfeita é uma prescrição de Deus. Esse é um mandamento de Deus. Nós, o nosso coração, por ser tão egoísta e ganancioso, a gente tem dificuldade de entender aquilo que Deus diz, né? Mas Paulo vem dizer, olha, eu ser sustentado pela igreja, isso é um mandamento de Deus. Ponto. No verso 12, acompanha comigo aí, 1 Coríntios capítulo 9. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Verso 13 agora. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Agora olha o verso 14. Assim ordenou também o Senhor. É isso que está escrito na sua Bíblia, hein? Verso 14, do capítulo 9. Assim ordenou quem? O Senhor. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora o que eu quero dizer? Pode ficar tranquilo que eu não vim aqui falar, não vim aqui pedir teu dinheiro. Não é isso. Já tem muita gente pedindo teu dinheiro, eu não preciso pedir. Perceba a fala de Paulo. Paulo, ele não fala assim, ó, faça uma prova com o Senhor, dê tudo para ele, porque ele está mandando, e você vai ver que ele vai te dar um carro novo, ele vai te dar uma casa nova, ele vai curar o teu ente querido, ele vai te promover no trabalho, ele vai te fazer crescer, ele vai te curar, ele vai te fazer grande. Faça uma prova com ele. Semeie nos obreiros de Deus, semeie nos homens de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Foi isso que ele diz aqui? Não. Sabe o que ele diz? Porque o Senhor ordenou. Mas por quê? Por que esse contexto hoje é fácil a gente ouvir essa coisa? É mais fácil, é mais eficaz nós apelarmos para a ganância do que para a fidelidade. É mais fácil nós apelarmos para a ganância do coração do homem do que para a fidelidade dele. Porque a ganância é uma característica do pecado e a fidelidade é uma característica da piedade, da vida devota a Deus. É mais fácil viver pelo pecado do que pela piedade. É mais fácil eu pensar o seguinte, olha, eu vou contribuir com a obra do Senhor, porque Ele vai me dar de volta. É um ótimo investimento. Em que lugar? Que bolsa de valores que eu tenho investimento a 100 por 1? Só aqui. Vou investir. Investir. É até esse termo que eles usam. Invista no reino. É mais fácil eu pensar isso, porque se eu contribuir, aquela tão sonhada promoção no trabalho, aquele tão sonhado diploma na universidade, aquele tão sonhado carro novo, aquela casa vai vir. Deus é fiel para devolver. É mais fácil eu pensar assim do que eu pensar o seguinte, eu vou contribuir. Essa é a vontade de Deus. A ganância é mais eficaz do que a fidelidade.
O ímpio jamais é capaz de se desprender sem esperar nada em troca. Ele jamais é capaz de se desprender, de abrir mão de si mesmo sem esperar algum retorno. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto de Paulo aqui, irmãos, que ainda está no verso 12, é que a proclamação do Evangelho tem a primazia na vida dele. É disso que eu estou falando. O quanto o Evangelho de Cristo é o centro da sua vida. A primeira pergunta foi: você pode ser conhecido por aquilo que você faz? Paulo era conhecido pela sua devoção ao Evangelho. É você. A proclamação do Evangelho tem a primazia na vida do apóstolo. Olha a parte B do verso 12 aí, olha aqui comigo. No entanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Olha só, a palavra que ele usa é suportamos. Está comigo aqui? Suportamos tudo. Uma característica do falso mestre, irmão, é que ele busca o teu bolso e não o teu coração. Quem está comigo diz amém. Uma característica do falso mestre, do falso ensino, é que ele visa a sua carteira e não a sua alma. Paulo, ele queria se certificar de que ele não seria reconhecido dessa forma. Por isso ele diz: eu suporto, eu aguento. Essa palavra suportar, ela no grego também poderia ser traduzida por aguento firme, eu resisto. O interessante é que ela é a mesma palavra usada para cobertura, telhado, abrigo. O que tem a ver? A cobertura é aquilo que, no momento de tempestade, resiste firme, aguenta firme, para proteger os que estão debaixo dele. Paulo vai dizer o seguinte em outras palavras: nós aguentamos firmes a dificuldade por amor ao Evangelho. Agora presta atenção, é difícil, irmão, é difícil nós falarmos de coragem evangélica. Já ouviu esse termo, não? É a coragem que brota do Evangelho. É difícil a gente falar de coragem que brota do Evangelho num contexto de uma geração onde o verdadeiro Evangelho está esquecido. É difícil nós falarmos de coragem sem criticar o falso Evangelho, sem criticar aquele Evangelho que diz que você pode todas as coisas, que você é o cara, que você não é dono do mundo, mas você é filho do dono. Aqueles que estão inundados desse evangelho de autoajuda, sabe, desse evangelho motivacional, no momento de dificuldade simplesmente cai. Porque só o evangelho verdadeiro que te faz aguentar firme, apesar das adversidades, das dificuldades. Esse evangelho floreado aí, misturado com coach, palestra motivacional, isso aí não te faz ficar de pé na hora do problema, na hora da dor. Esse evangelho vai te dizer o seguinte: olha, se tiver com problema, se estiver passando dificuldade, não aceite isso não, rejeita isso, amarra, decreta. Esse evangelho forma crente frouxo, incapaz de resistir no dia da dor. Irmão, a gente precisa entender uma coisa: o sofrimento, ele vem para todos, assim como o sol nasce para todos. O sofrimento é uma questão de tempo na vida de todo homem, de toda mulher. É só o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo que vai nos fazer entender que, apesar da dor, Deus continua sendo Deus. Porque a mensagem central do evangelho é que Deus se encarnou para sofrer. E sofrer uma dor que estava destinada a mim e a você. Se nem o Deus soberano, todo criador, se privou da dor, você acha que esse evangelho modinha aí, de que você é o cara, isso é algo verdadeiro que vem de Deus? Aqueles que são inundados desse falso evangelho, irmão, na hora na hora que o calo aperta, a primeira coisa que eles fazem é:
Não aceita isso não. Repreende. Amarra. Entendeu? A mão de Deus está agindo. O indivíduo está amarrando, está repreendendo. Deus está agindo, o indivíduo está... Eu não aceito isso. E Deus está governando a existência. A oração não é um lugar onde nós demonstramos o nosso poder. A oração é um lugar onde nós demonstramos a nossa fraqueza e a total dependência que temos de Deus. Eu aprendo com Paulo, irmão, que quem decreta é Deus, nós suplicamos. É isso que diz Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio da oração, da súplica, com ações de graças. Olha, a provação está aqui, a dificuldade está aqui, eu apresento diante de Deus, eu suplico, e dou graças a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Só o verdadeiro Evangelho de Cristo pode nos moldar dessa forma. Uma terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto de Paulo é que a verdadeira fonte de satisfação de qualquer indivíduo e a verdadeira fonte de satisfação do apóstolo está na sua missão e não no seu suprimento. Olha o verso 15. Eu, porém, não tenho servido dessas coisas, de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anulasse essa glória. Que glória? Proclamar o Evangelho, ainda que debaixo de dor, ainda que em necessidade. Essa é a glória do apóstolo. Só complementando a ideia anterior aqui. Paulo recusou o suprimento financeiro da igreja por amor ao Evangelho. Mesmo ele tendo direito para isso. Ele vai dizer, eu sei que eu tenho direito, porque eu sou um trabalhador do Senhor. Mas, para não gerar nenhum obstáculo, por conta da dureza do coração de vocês, para não gerar nenhum obstáculo, eu vou abrir mão desse direito. A igreja não era para Paulo uma empresa particular. A igreja não era para Paulo uma empresa familiar. Ele não era dono da igreja. A igreja não era o meio dele, não era um empreendimento através do qual ele poderia fazer o seu próprio nome grande. A igreja não era um lugar a qual ele poderia suprir ou enriquecer. Ele entendia claramente isso. Infelizmente é muito comum nós vemos um contexto onde o Evangelho se tornou um produto comercializado. O púlpito vira balcão. A igreja vira praça de negócios. O membro vira consumidor. E a gente tem um problema sério quando você se torna consumidor. O primeiro passo para a corrupção do Evangelho é o crente se transformar consumidor do Evangelho. Porque ninguém paga para ver aquilo que não gosta. Eu gosto desse exemplo. Você vai no cinema, aí tem uma série de filmes lá. Você tem um pouquinho de dinheiro só para assistir um filme. Aí você vai dizer, esse é o pior, é esse que eu quero ver. É assim? Você seleciona o pior da lista? Você vai comprar o pior? Você vai comprar o cheio de defeito? Não vai. Você vai comprar aquilo que não te agrada? Não vai. Você vai comprar aquilo que te enche os olhos. Aquilo que te faz bem. Quando o crente se torna consumidor do Evangelho, eu perco o Evangelho. Porque eu tenho que adaptar o culto, eu tenho que adaptar a mensagem para massagear o seu ego. Porque você está pagando. Por isso que é comum você ver o culto, o ambiente de culto, onde o culto não é para Deus, o culto é para quem vai assistir. A gente não usa o termo mais, vou cultuar a Deus, eu vou assistir o culto. Por isso que tem luzes, né? Todo aquele movimento. Com isso, nós temos então um culto completamente centrado no homem. Um culto onde Deus é mais um item de ornamento. Deus
se torna mais um item dentre as diversas opções desse culto. Um culto onde Cristo e o Evangelho são praticamente inexistentes. Um culto onde Cristo e o Evangelho aparecem uma vez por mês quando lembrados em noite de Santa Ceia. Nós vemos com o apóstolo Paulo que perder o Evangelho é perder a possibilidade de transformar vidas. Somente o Evangelho transforma. Qualquer fonte de satisfação da igreja, qualquer fonte de segurança, de contentamento, que não seja o Senhor e o seu Evangelho nos conduz a um culto idólatra. Ídolo é tudo aquilo que arrebata o nosso coração. Se qualquer outra coisa que não o Senhor arrebate o nosso coração num ambiente de culto, num ambiente de adoração, abraçamos um ídolo e ainda não percebemos isso. Um outro ponto que é possível ver nesse texto do apóstolo Paulo é que o Evangelho e a vida do apóstolo se fundem a ponto de se tornarem inseparáveis. O verso 16 ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Não tenho de que me gloriar, ele diz. E Paulo declara isso porque entendia exatamente que o Evangelho não era um fruto do seu esforço pessoal pura e simplesmente, mas sim um puro movimento da graça de Deus. Isso fica claro nesse mesmo livro, nessa mesma carta, no capítulo 15, verso 10, quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros, todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus usando homens para a glória de Deus. É isso que nós vemos aqui através da vida desse homem. E a sua declaração é: não tenho de que me gloriar. Para explicar essa declaração, ele usa as duas próximas frases. Não tenho de que me gloriar, primeiro, pois sobre mim pesa essa obrigação. Segundo, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando ele diz sobre mim pesa essa obrigação, não é uma obrigação no sentido de que ele estava fazendo aquilo a qual ele não gostaria de fazer, mas uma obrigação que significa que por meio da graça de Deus ele é levado a desejar fazer aquilo que ele seria incapaz de desejar por si mesmo. Da mesma forma ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa é uma exclamação de pesar, tristeza, preocupação, como se ele dissesse: ai de mim, meu Deus. A vida de Paulo e o Evangelho de Cristo se fundiram a tal ponto de se tornar inseparáveis. Não há vida de Paulo sem o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que ele afirma em Filipenses 1:21: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A conclusão que é possível chegar olhando para textos e declarações como essa é que o empenho do cristão pelo Evangelho de Cristo evidencia a posição que Cristo ocupa em seu coração. Quando o próprio Cristo aponta para quem são os seus discípulos, quem são os seus seguidores, ele aponta para algo que é sua responsabilidade. Sal da terra e luz do mundo. Verdadeiras características dos seguidores de Cristo. É uma diferença que se apresenta, que se evidencia. Existe uma forma de nós sabermos se temos sido portadores do Evangelho de Cristo. Olhando para trás e vendo quantos têm o desejado, porque um dia nos conheceram, porque um dia tiveram contato conosco. O cristão não é salvo por obras, mas ele é reconhecido por elas. O cristão não é salvo por obras, mas todo salvo tem obras. Porque, como diz Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho.